leitura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, uma descrição da nossa fé no verdadeiro Deus e da unidade desta fé, da unidade. Estes elementos aqui é que unem o povo de Deus espalhado em todo o mundo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vou ler de novo, irmãos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Bem, nós vemos aqui neste pequeno texto aqui do apóstolo Paulo, que é tão significativo, né? Ele é tão enraizado na fé cristã, que ele vai tratar a questão da unidade da fé. E ele explica como é essa unidade a partir do verso 4, né? Que ele vem dizer: há somente um corpo, há só um corpo de Cristo. Cristo tem uma igreja só, né? E um Espírito, há somente um Espírito, há somente uma revelação de Deus, que é a contida nas Escrituras. Há somente um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. A nossa esperança é o reino vindouro e desenvolvemos a vocação que Ele nos deu durante esta vida, nos preparando assim para entrarmos na verdadeira vida, que será a vida futura, a vida por vir. Irmãos, olha um bom momento de refletirmos, né? Até as gerações mais novas tiveram contato com o Silvio Santos, mas principalmente os mais antigos. Salomão, ele diz que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há festa, muitas vezes nós nos iludimos com aquela euforia da alegria, da festa, né? E achamos que a vida será sempre assim. Na casa onde há luto, nós nos deparamos com a realidade, com a nossa realidade, né? Porque eu pego como exemplo o Silvio Santos. O Silvio Santos foi um homem querido pela nação praticamente toda. E um bilionário. Ele foi um dos homens, não só milionário, bilionário. Um dos homens mais ricos do mundo. Então, um dos homens mais ricos do mundo. Então, note que aonde ele foi agora, ele não pôde levar nada do que ele construiu aqui, né? Cremos que ele tinha consciência disso, não sabemos, mas também não é esse o motivo da nossa meditação inicial deste culto, né? Mas sim que não se importem, irmãos, com aparências, não se importem, não dediquem a sua vida a coisas que vão passar. Claro que a gente precisa, né? O mínimo, podemos crescer e tudo mais, mas não ponham o coração em coisas. Priorizem Deus, porque o que vai fazer diferença para nós nos últimos momentos de vida vai ser exatamente isso. Se estamos bem com Deus ou não, se priorizamos Deus ou não, se nós nos desfizermos das coisas de Deus para obter outras coisas que nos interessavam, tudo isso será arrependimento no final. Então, irmãos, a boa consciência de ter feito o trabalho. Então, o apóstolo Paulo, nesta passagem aqui, ele vem falar que há somente uma esperança da nossa vocação. Ou seja, ele nos vocacionou
para sermos cristãos num mundo mau e corrompido. Se nós quisermos viver como vivem os ímpios, os publicanos, nós estaremos negando a nossa vocação, né? É claro que estamos neste mundo e precisamos usufruir de coisas deste mundo, né? Como o dinheiro, o fruto do trabalho, né? Para a manutenção das nossas casas, famílias, nossa própria manutenção pessoal. Mas o nosso coração deve estar em Cristo. Cristo é a plenitude de todas as coisas. Aprove a Deus que Cristo fosse a plenitude de todas as coisas. Ele é tudo em todos. É a revelação total de Deus. Quem viu Cristo pessoalmente diz que viu a glória de Deus no seu Filho unigênito. Testificaram isso. As pessoas que há 2000 anos atrás viram Cristo, né? Pessoalmente. Mais de 2000 anos já, né? Então, irmãos, que nós não coloquemos o nosso coração em outras coisas. Claro que gostamos, amamos, temos direito, né, a tudo que é lícito, mas em primeiro lugar, a esperança da nossa vocação. Porque não se engane, irmãos, não se deixe iludir pelas coisas da vida, né? Um dia, que aconteceu com o apresentador Silvio Santos ontem, um dia acontecerá conosco, se Cristo não voltar antes. Mas é a mesma coisa, é a escatologia pessoal. A escatologia da igreja é quando Cristo voltará. A escatologia pessoal é quando nós iremos para Cristo. Então, esse dia, ele chegará, então que possamos estar bem com Deus, né? Que possamos já ir nos preparando, desenvolvendo a nossa vocação para a esperança na vida futura, porque eu posso garantir aos irmãos, fundamentado nas Escrituras, ali a vida será de extrema alegria, de extrema paz, de extrema alegria, onde haverá ausência de dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Nós não podemos perder o foco da vida futura que nos espera. Nós herdaremos toda essa terra aqui, tá? Então, irmãos, há uma só vocação da nossa esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então ele explica o porquê, como é essa nossa unidade. E no começo dessa narrativa, ele faz um rogo. Esses rogos nada mais é do que o amor que eles tinham pelas pessoas. Porque eles poderiam, esses apóstolos, eles poderiam simplesmente ensinar a doutrina. E quem quiser seguir, siga. Mas eles rogavam, né? Quase que imploravam as pessoas: irmãos, rogo-vos, não desperdice a sua vida. Irmãos, eu rogo a vocês, imploro a vocês, não faça isso com vocês mesmos. Isso é amor, não é humilhação deles com a igreja, é amor que eles têm pela igreja. E eles falam: rogo-vos que faça isso. O apóstolo Paulo fala isso várias vezes, João e outros também usam esse termo. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala isso, sobre o culto racional, né? Uma cidade que era altamente influenciada pelo culto pagão. O apóstolo Paulo ele fala: rogo-vos que pratiquem o culto racional, né? Façam isso, não se deixem envolver por essas coisas que estão em volta da Santa Igreja em Roma. E aqui então ele fala: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. Olha só, ele estava preso quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Mas ele ainda se preocupava com a igreja, porque para ele a prioridade não era ele se livrar de uma possível condenação. Paulo era cidadão romano, poderia apelar e se livrar daquilo. Mas a prioridade dele era a igreja. Ele poderia negar a Cristo e ser salvo, e voltar a ter sua vida secular. Mas a prioridade dele era a igreja de Cristo e os irmãos. Então ele fala: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Seja longânimo com as pessoas, irmãos. Humildade, o cristão ele não pode deixar de ser humilde, porque o nosso estado de miséria espiritual, é claro, o pecado vai nos condenar. Mas Cristo, ele se deu por nós. Cristo não foi um mártir. Ele voluntariamente se deu, ele veio para fazer essa missão. O mártir, os apóstolos foram mártires, morreram por uma causa. Cristo, ele veio para aquilo mesmo. Ele se deu voluntariamente. Então,
que nós tenhamos a humildade de reconhecer que somos o que somos pela graça de Deus. Se estamos vivos, se temos um alimento sobre a nossa mesa, é graça de Deus. Se temos uma igreja onde podemos congregar juntos, isso é graça de Deus, né? Com toda humildade e mansidão, sem atritos, irmãos, sem conflitos, amando as pessoas, suportando. Somos uns diferentes dos outros, então haverão sempre discordâncias de pensamento, com certeza, né? Como há em todo lugar, né? Um casal, dois amigos que moram juntos, eles vão discordar em alguma coisa. Um casal vai discordar de alguma coisa. É impossível. Acho que se a pessoa ficar sozinha com um clone dele mesmo, é capaz de discordar também, né? Então, irmãos, tá? Essas coisas são assim, com longanimidade, seja longânimo, ou seja, não seja impetuoso, compulsivo, seja longânimo com as pessoas. Ah, mas está demorando para essa pessoa se consertar. Seja longânimo. A igreja, ela é longânima quando alguém está em alguma falha. O conselho da igreja não chega expondo essa pessoa. A igreja é longânima. As pessoas, nós devemos ser longânimos. Cristo foi longânimo conosco. Quanto tempo ele esperou até que eu me conscientizasse do meu próprio pecado? Ele foi longânimo comigo. Ele poderia, no meu primeiro pecado, ter me consumido, tirado da minha vida no primeiro pecado. Mas ele foi longânimo, não é assim? Então, suportando-vos uns aos outros em amor, né? Já falamos sobre isso uma vez, suportando, dando suporte. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Não é a unidade do Espírito e o vínculo da paz. É a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tá? Então, irmãos, que nesse momento vamos fazer aqui uma oração de confissão. E nesse momento aqui, se houver algum pecado não confessado, o momento é oportuno. Mas se nós desprezamos isso, né? Se nós negligenciamos isso que o apóstolo Paulo faz um rogo, andeis de modo digno da vossa vocação que fosse chamado, possamos pedir perdão a Deus por se sentirmos esse desejo voluntário, possamos pedir perdão a isso. E se perdemos o foco, se trocamos os valores, achamos que as coisas do mundo são superiores à vida que Deus tem preparado para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se nós perdemos o foco dessa promessa rica e preciosa de Deus, trocando essa maravilha, essa verdadeira felicidade e paz pelas coisas deste mundo corrompido, onde traz dor e lágrimas, e onde um dia todos nós deixaremos tudo que conquistamos aqui. Então, se nós fizermos essa troca de valores alguma vez, um momento também oportuno para aquele que sentir o desejo sincero, né, de